Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui mais um dia neste sábado, dia 25, né, irmão Marco? Isso. E nós estamos aqui hoje retomando a nossa live, a qual nós tínhamos parado no final do ano passado, né? Por causa das férias, mas nós estamos hoje aqui novamente retomando as nossas lives. E hoje nós estamos fazendo aqui sábado de manhã e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Nós queremos trazer uma mensagem hoje aqui, comentar sobre alguns personagens da Bíblia que vai trazer uma motivação para a sua vida, para que você possa ter mais força, ter mais vigor, ter mais ânimo sobre a sua vida. A paz do Senhor, irmão Marcos. Paz do Senhor, pastor Márcio, Deus abençoe a todos. É isso mesmo, nós estamos retornando aqui depois da nossa paralisação do ano passado, ao qual nós tivemos aí uma sequência de lives aí, que nós trouxemos aí o livro de Atos dos Apóstolos. Nós pegamos desde o primeiro capítulo até o 28º, nós acabamos com ele todo, transcorremos ele todo. Foi muito bom, foi muito revelador, foi muita bênção. Nós recebemos aí da parte de alguns irmãos que estiveram nos acompanhando durante todo o ano passado, né? Que abriram novos horizontes a respeito da sua fé, da sua espiritualidade. E esse ano nós preparamos uma coisa totalmente, como que eu posso dizer assim, digna de louvor mesmo a Deus, porque nós vamos falar a respeito das vitórias, ou seja, vencendo os desafios. Nós iremos transcorrer a respeito de alguns personagens bíblicos, os quais venceram grandes desafios através da fé, através através de depositar a sua fé em Deus, em Cristo Jesus, para que pudesse alcançar ali a sua vitória. Nós estamos preparando um material novo, um material nosso, um material exclusivo para vocês, meus irmãos. E eu creio que vocês receberão muitas bênçãos através dessa nova sequência de lives. É isso aí, irmão Marcos. É isso aí. Então eu quero convidar você, irmão Marcos, a estar fazendo a leitura do texto aí, para nós estarmos discorrendo, né, sobre pessoas que venceram, que superaram os seus desafios. Olha o nome do canal que nós criamos aqui. Você digita aí youtube.com/vencendo os desafios, vai cair direto no nosso canal. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Não, vamos fazer o seguinte, faz aí uma oração primeiro, né? Sim, com certeza. Porque sem oração não tem como alcançar Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lá. A oração é para abrir o nosso espírito, para que nós possamos assim já entrarmos aqui nessa live conectados, concatenados com o Senhor nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença, ó Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, nos usar, nos fortalecer, ó Pai, que o Senhor possa fazer com que nós sejamos canal de bênçãos a todos os irmãos que venham nos assistir, que venham aqui acompanhar essa live, ó Pai. Eu creio que o Senhor, através de nós, irá, ó Pai, sobrepor toda o seu conhecimento, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, guardado em mistério, para que o Senhor revele a todos que estão junto com nós, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus, e que sejam todos abençoados pela honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está funcionando aí, né, sua forma, né? Então vai lá, pode ler lá, irmão. Amém, irmãos? Para começar aqui, para a gente dar início, para a gente ter uma introdução para essa nova sequência de lives, para que nós possamos aí compreender um pouco mais daquilo que Deus tem preparado para nós para esse ano, eu tenho aqui um versículo, um texto que está em 1 Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 12. Ele me inspirou e assim, com essa inspiração, eu passei para o nosso pastor. Nós chegamos a um consenso de que esse texto aqui ele é muito revelador. Então vejamos lá, os irmãos que quiserem acompanhar, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, que está escrito assim: Combate a boa batalha da fé.
toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Vou repetir. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Isso aqui foi escrito para a exortação de Timóteo. Mas isso serve para nós, isso cabe para nós, cai como uma luva nos dias de hoje, meus irmãos. Vejam bem, combate, Paulo diz, eu combati um bom combate. Paulo diz, eu combati um bom combate, mas diz a Timóteo, combata a boa batalha, ou, em outras traduções, um bom combate da fé. Por quê? Por que ele diz isso? Porque o nosso combate, assim como está escrito na palavra de Deus, não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades do mal, legiões maléficas que estão aí no mundo espiritual, combatendo contra os anjos que nos protege para ceifar as nossas vidas, tirar das mãos de Deus. Então ele fala assim, ó, combata a boa batalha da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, através dessa fé é que nós vamos vencer. Eu já disse que o tema, e inclusive o nome do nosso canal é Vencendo os Desafios. Sem fé, não tem como. Sem crer, não tem como. Tome posse da vida eterna. Por quê? Porque o que Cristo deixou para nós foi a vida eterna. Ele nos deixou o propósito de seguirmos numa vida eterna com Deus. Através do quê? Da fé. Não foi através dos nossos próprios braços. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Mas não é a força física. É a força da fé. Porque quanto mais você pratica a sua fé, quanto mais você treina a sua fé e a sua crença, mais perto de Deus, mais perto do reino dos céus você está. Nós temos aqui então também, tendo realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Vejam bem, eu vou dar um exemplo aqui. Todos os grandes heróis da fé, o qual nós iremos tomar essa palavra já já, o pastor vai estar introduzindo ela aqui no tema, todos esses homens, eles deixaram testemunhos. Ou seja, os testemunhos deles foram relatados na Bíblia, porém nós hoje somos testemunhas disso também. Por quê? Porque a partir do momento que você pega, lê um texto da Bíblia, você absorve ele e você transmite isso para algum irmão, você está sendo testemunha disso também. Ou seja, a gente combateu uma boa batalha da fé em Cristo Jesus, no Senhor nosso Deus, de que Ele vai nos curar, nos libertar, de que Ele vai nos levar para um céu, vai nos levar para um mundo que não haverá mais conflitos, nem transtornos e nada disso. Ele nos revelou que nos deixaria a vida eterna, e isso era o troféu a se alcançar, é a vida eterna. E através disso aí, nós podemos confessar aquilo que Deus fez nas nossas vidas para várias testemunhas. Esses homens já deixaram a sua confissão para nós que somos suas testemunhas, não é? Porém, agora é a nossa vez, agora é a sua vez. Então nós juntos, através desse trabalho, criaremos vários testemunhos de fé para que nós possamos confessar através dos irmãos. E eu convido você a, sempre que você tiver e alcançar uma vitória em Cristo Jesus, trazer o seu relato, trazer a sua confissão, para que nós possamos aí fortalecer ainda mais vidas, mais almas diante do Senhor nosso Deus. Irmão Marco, eu observando aqui a sua leitura inicial, ela diz assim, que Paulo está dizendo, né? Combati um bom combate. Paulo fala, combati um bom combate. E aí em Timóteo, o que ele fala em Timóteo no começo? Combata o bom combate. O bom combate. E aí eu fico pensando, se Paulo escreveu isso a Timóteo, ele escreve numa das suas cartas também no final lá, dizendo, eu combati um bom combate, agora me resta guardar a coroa da vida. Justamente. E aí ele escreve a Timóteo,
Timóteo, combata o bom combate. E aí isso me leva a pensar, se fazer a obra de Deus é um bom combate, significa que eu estou fazendo uma coisa boa. Amém. É isso mesmo. Então, ou seja, a obra de Deus não é pesada. Não. A obra de Deus eu entendo assim. Eu vou falar agora baseado na minha vida. Quanto mais eu faço, mais vontade de fazer eu tenho. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui, meu Marco, para todo mundo. Por que tem muitos pastores dizendo, muitas pessoas, não vou nem falar pastor, muitas pessoas dizendo que, nossa, é tão difícil, tô com vontade de parar, não quero mais ser crente, porque é pesado. Como assim pesado? Olha, pastor, eu vou até abrir um parênteses aqui. E ontem, inclusive, quando eu estava buscando inspiração para que nós pudéssemos fazer essa live hoje, eu vi ali uma chamada, um post ali num site dizendo assim que muitas pessoas, e quando fala assim muitas pessoas, na verdade não estamos falando de pessoas comuns, estamos falando de pessoas que têm até um certo intelecto elevado perante a maioria, que nós sabemos que existe. Que quanto mais se lê a Bíblia, mais ateu você fica. Meu irmão, você concorda com isso? Perdão, mas eu discordo. Eu discordo, sabe por quê? Porque cada dia que eu leio a Bíblia, mais inspiração para viver eu tenho e mais inspiração para passar aquilo que eu aprendo. Porque a Bíblia é um livro de ensinamento absoluto. Perdão quem é contra. Perdão quem acha que isso não tem nada a ver, que religião é uma loucura ou uma doença ou uma forma de se esconder de algo. Perdão, mas não é isso não, meu irmão. Porque quando você vê ali todas as maravilhas que foram operadas, e isso é real porque um dia alguém relatou. Porque se não tivesse sido relatado, né, muitas pessoas falam assim, mas a Bíblia faz 1.500 anos que foi escrita aí. Tá bom. A Bíblia expandida para o mundo. A Bíblia, de uma forma a qual começou a ser de fato divulgada. Mas se você pegar a Torá, que é o Velho Testamento, ele já vem sendo utilizado pelos judeus há muitos e muitos anos, milhares de anos. Milhares quer dizer que tem mais de 1000 anos. Então, como assim? Então, nesse pedaço aqui, meu Marco, nós já vamos falar o primeiro ponto de como vencer os desafios. Isso. Porque, tipo assim, se tem muita gente querendo parar, muita gente cansado, que não aguenta mais, está querendo desistir, quer deixar de ser crente, vou voltar para o mundão. Já ouvi isso, vou voltar para o mundão, que é melhor. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então, o que acontece, meu Marco? Quando eu começo a entender a Bíblia Sagrada, isso que você aí já entra no que você falou agora, pô. A Bíblia, desde o princípio de Gênesis até Apocalipse, eu só vi vida. Ela traz vida e abundância. Ela não traz morte. Vida e a chave para a vitória. Então, ela traz vida em abundância. Sim. Aí, ela também traz esse tipo de pensamento para pessoas que elas leem a palavra e ali elas deturpam a direção da palavra. E vem dificuldade em tudo. E vê dificuldade em tudo. Porque Jesus disse assim, porque o que essas pessoas cometem? E por isso que ela tem esse tipo de pensamento. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Peraí, se Jesus é o caminho, então eu preciso entrar por ele. Sim. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Então, se ele está falando que ele é o caminho, então significa que o caminho já está pronto. Então eu não preciso criar um caminho e nem um atalho. Se o caminho está pronto, irmão Marco, eu preciso entrar para o caminho e caminhar nele. E aí sim eu consigo vencer os desafios da vida que sobrevêm, né? Que sobrevêm para mim. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. Então, assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Veja bem, gente. No mundo, com Cristo, sem Cristo, de qualquer jeito, a aflição vem. Vai vir. O mundo é severo, a vida é severa. Existe fome, existe miséria, existe guerra. Isso não vai deixar de existir. Por isso que Jesus fala, gente, no mundo tereis aflições, mas
Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, assim, se você está passando por tudo isso daí, e você pega e se dedica à palavra de Deus, ao caminho de Cristo, que o pastor acabou de dizer que Cristo é o caminho, você vai se aliviar, porque você vai ver dentro da Bíblia que muita gente passou coisa muito pior do que você E venceu. e venceu através da fé. Então, e aí, irmão Marco, você entra pro caminho e anda por um caminho que está pronto. Mas quando eu crio um caminho, eu leio a Bíblia e tenho um entendimento errado, eu crio um caminho. E aí esse caminho não dá certo. E aí eu me frustro, fico desanimado, cansado, e aí é onde entra, não dá, é pesado, eu não consigo. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um manual de entretenimento. Entretenimento, né? Ela é um manual de vida. Então eu preciso fazer o que está escrito aqui, o que Jesus deixou. E aí sim eu vou vencer as dificuldades, eu vou vencer as batalhas. Por quê? Porque eu estou andando no caminho de Cristo, no caminho que está pronto. Não é um caminho que eu invento, porque o homem ele começa a trazer as coisas, meu Marco, e depois ele mesmo não aguenta o peso das coisas que ele trouxe, e aí ele joga a Bíblia a culpa na Bíblia. Assim, resumindo o que o pastor falou, ser cristão não quer dizer que você vai estar num resort com alguém te servindo um copinho de refrigerante, uma aguinha geladinha, numa piscininha legalzinha. Aí depois você vai sair, vai pro teu quarto, vai ligar o ar-condicionado, vai ficar tranquilo. Não. A vida é normal. Só que a vida é normal com um preenchimento de um vazio que essas outras coisas não preenchem. Porque são momentâneas. Eu saio de férias 30 dias no ano. Eu não saio de férias pro resto da minha vida. As minhas férias são 30 dias. Depois de 30 dias eu tenho as batalhas do meu emprego, do meu serviço, das coisas que eu vou ter que sofrer mais um ano para poder gozar as minhas férias novamente. Porém, se eu tiver respaldado, se eu tiver escorado em Cristo Jesus, na palavra de Deus, eu vou ter os meus desafios do mesmo jeito, só que eu vou ter uma estratégia diferente para tratar com eles. Isso que é o grande, como que eu posso dizer assim? Esse que é o grande lance. Eu vou colocar uma palavra bem simples. Uma palavra assim. mais simples. Você tem um remédio para aquilo que está vindo. Com certeza, eu já tenho. Né? Eu sei que eu vou ficar uma hora com... Eu sempre tive problema de otite, pastor. Infecção no ouvido. Então, assim, sempre no verão eu tenho esse tipo de problema. Isso desde que eu tinha 9, 10 anos de idade. O que acontece? Toda vez que nós íamos, por exemplo, para uma viagem, no meio da viagem eu era acometido por essa doença. E aí o que acontecia? Eu ficava chateado, eu ficava nervoso, eu ficava com dor, e aquilo estragava para todo mundo. Para todo mundo, porque todo mundo ia falar comigo, eu tava bravo, tava nervoso. O que eu faço hoje? Levo 2 cartelas de remédio. Na hora que eu sinto que começa a dar uma pontadinha, uma dorzinha, como eu já passei por isso há muito tempo, eu sei o que vai acontecer. Eu já emprego o remédio. O que acontece? Tudo passa de uma forma branda e maravilhosa. É assim na vida da gente. O remédio está aqui, na palavra de Deus. Você vai encontrar o seu remédio ali, porque você vai encontrar o alívio através do conhecimento da dificuldade de personagens, de pessoas reais que passaram por grandes dificuldades até de morte, inclusive. Vamos colocar só uma aqui, eu vou só relacionar uma aqui, ó. Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eles passaram? Os irmãos aí que já têm conhecimento aprofundado sabem. O que eles passaram? Isso. Foram jogados numa fornalha. Mas o remédio estava lá dentro, quem era? O anjo de Deus, Cristo Jesus, na verdade. Era o quarto homem, era o quarto elemento. Quando Nabucodonosor viu, ele falou assim, meu Deus, esse Deus, ele é poderoso mesmo. Eu tinha 3 ali dentro, agora tem 4. Porque quando você confia na palavra, né, vem os desafios, mas ao mesmo tempo vem a esperança. Vem a esperança. E a esperança te faz vencer, porque você sabe, né, você sabe que quem está te induzindo ali a vencer é o Espírito Santo, é a pessoa de Jesus, entendeu? E é isso mesmo, Marco. Imagina a aflição que aqueles homens não tiveram quando Nabucodonosor disse assim, aquece a fornalha 7 vezes. 7 vezes mais, porque nós vamos jogar esses homens aí dentro.
Imagina, eu acredito que eles não ficaram, que legal, que gostoso, nós vamos ser jogados lá. Não, eu acredito que sobre a vida deles vieram um terrível medo. Já nós vamos ser lançados e agora? Mas dentro deles havia uma esperança que sobrepunha aquela aflição e algo com certeza falava no coração deles, fique tranquilo, descanse em paz, porque vocês vão sair dessa. E aí saíram. Por quê? Decidiram crer na palavra de Deus da maneira que ela é falada, não da maneira que ela é interpretada por algumas pessoas que interpretam. Na verdade, são pessoas que fazem isso propositalmente, né? Para que outras pessoas não venham. São pessoas frustradas que não conseguem atingir o seu objetivo e não quer que outras alcancem também. Existem pessoas que eles chegam dentro da igreja, eles vão para uma comunidade cristã, para uma congregação, já com a esperança de que amanhã eles vão ganhar o prêmio da Mega Sena. Eu tô falando isso aqui porque é uma grande verdade. Eu já vi muita gente assim. Há um passado, até 20 anos atrás, eu vou colocar assim, eu quando comecei a ter as minhas primeiras, quando eu comecei a ser introduzido, também achei que fosse assim. Também achei que o vício que eu tinha seria sanado a partir do momento que eu abrisse o primeiro versículo da Bíblia, assim. Já Jesus, Deus já ia falar comigo, já ia me libertar, já ia me liberar, e não foi. Eu tive que passar por um período de 6 meses internado. Depois eu tive que passar por um período na rua. Um processo. E, infelizmente, a gente acaba sendo fraco. Aí você fala assim, poxa vida, fiquei 6 meses internado lá, lendo a Bíblia, no culto, e vendo isso, vendo aquilo. Eu saí aqui na rua, minha vida tá miserável. Sabe o que eu vou fazer? Abandonei tudo. E, de fato, abandonei. Demorou tempo. Demorei mais de 6 anos, ou melhor, demorei pelo menos uns 5 anos, assim, pra cair na real e falar assim, não, peraí. Eu preciso de uma libertação. Me libertei. Tive mais uma recaída. Por quê? Porque a fraqueza vem. Nós não somos dono dessa fortaleza toda. Claro que depende muito da gente. Mas se você não confiar de fato, e eu não tô falando confiar de uma forma assim, de estalar de dedos. Mas eu tô falando assim, de fato, todo dia. É a mesma coisa de você ir pra academia. Se você não praticar todo dia, você não vai ficar forte. Você entendeu? É uma prática constante. É uma coisa assim, é que nem trabalhar. Você tem que trabalhar todo dia. Você não pode trabalhar segunda-feira e depois voltar só na sexta. Entendeu? Por exemplo, um pedreiro, um servente pedreiro. O cara vai na segunda-feira trabalhar, pastor. Aí ele volta só na outra segunda. Ele não aguenta carregar o mesmo peso que ele aguentou. O corpo amoleceu, o corpo enfraqueceu. Entendeu? E sabe lá Deus o que o cidadão acabou fazendo, que o irmão fez durante todo esse período, até voltar a trabalhar. Então são coisas constantes. A fé é uma coisa que tem que ser alimentada todo dia, porque todos os dias nós temos exemplos de que a fé é o que promove a nossa resistência diante das adversidades do mundo. Então, e você falando aí, irmão Marco, olha para você ver que interessante. Segundo ponto, para que você possa vencer os desafios. Você precisa reconhecer o seu erro, a sua falha. Igual aconteceu com você. Você veio a primeira, você não havia um reconhecimento. Tanto é que você viu, minha vida tá do mesmo jeito. Você abandonou tudo. Mas aí depois de 6 anos, algum tempo, você falou, puxa, eu preciso de uma libertação. E aí realmente você entrou pro caminho e aí houve essa libertação. Tanto é que você está aqui hoje, né? Sim. Então, o que acontece? Houve um arrependimento. Sim, é aquilo que o pastor falou. Assim, fui, reconheci. Caí, mas eu caí sabendo que eu teria essa aflição. Então. E caí sabendo e temendo a Deus. Eu sabia que quem estava errado era eu. Primeiro, eu achei que quem estava errado era Deus. É o que acontece na vida. Mas depois eu falei assim, não, quem está errado sou eu. Opa, peraí. Deus, ele continua libertando, ele continua abençoando, ele continua tendo misericórdia, ele continua da mesma forma. Então por que aconteceu? Não, essa falha é minha. E aí houve o arrependimento, houve o reconhecimento. Reconhecimento, o temor, aquele negócio tipo assim, olha, eu sei que tudo isso está acontecendo, mas espera aí, eu tenho que saber que Deus está em primeiro lugar. Independente do que eu esteja praticando, Deus é o primeiro. Vamos lá recapitular, irmão Marcos, só para quem está chegando agora.
Primeiro ponto para você vencer os desafios, né? É entrar pelo caminho. Entrar de verdade. Segundo ponto, você precisa reconhecer as suas falhas, né? E reconhecer que você precisa de Cristo. Sim. Que você precisa da libertação. E aí o terceiro ponto, nós vamos falar aqui agora. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então o terceiro ponto é a fé. Você precisa usar a fé. A fé. A fé é o tema central. Como que é a fé? Como que eu li aqui? O que é a fé, meu irmão? A fé... A fé... É você crer em algo que você não viu ainda. Crer em algo que você não viu. E ter certeza de que isso existe. Né? Como eu disse aqui. Então você veja bem. Só um segundinho aqui que eu vou pedir pro pastor, porque eu quero voltar ali o que eu disse antes. Então veja bem. E a gente acaba caindo, por quê? Porque muitas vezes você acha que você é autossuficiente e que você já está cheio do Espírito Santo. E na verdade não, o Espírito Santo funciona assim, o corpo da gente que nem um carro. Eu vou colocar esse exemplo em prática, assim. Você enche o tanque, mas a gasolina acaba. Acaba. Né? Você não consegue ficar 100% cheio, sempre, sem praticar. Você entendeu? Você tem que sempre estar no posto de gasolina abastecendo o teu carro. Porque uma hora ele para na rua. E essa questão de você cair ou se afastar dos propósitos de Deus é justamente isso daí. Se você fala assim, o que aconteceu comigo? 2009, vim para a igreja firme e forte e reconhecendo todas as coisas. Chegou 5, 6 anos depois, tô cheio do Espírito Santo, tô cheio de Deus, agora é tudo comigo mesmo. Meu tanque foi esvaziando. Foi esvaziando até a hora que eu perdi a presença de Deus na minha vida. O que aconteceu? A vida dá um monte de voltas. A gente sabe como que é. Né? Eu não vou ficar me atendo à minha vida, mas são exemplos práticos da vida de que muitas pessoas, todos os irmãos, às vezes passaram. Né? O que aconteceu? Chegou um tempo que o meu combustível estava tão baixo que eu parei no meio da rua. Acabou. E eu tive que voltar para me fortalecer. E esse fortalecimento que você recebe, você transmite para as outras pessoas, para sua casa, para sua família. Isso é importantíssimo. Acho que o ponto aí que o pastor acabou de tocar na fé é justamente isso aí. A fé da gente não pode acabar. Não, já fui fiel demais, já tive fé demais. Agora eu posso descansar na minha fé. Não tem como, irmão. A gente tem que continuar firme e forte. E agora começou a introdução de uma das palavras que mais trazem aí ensinamentos para nós. Hebreus capítulo 11. O pastor vai estar lendo para nós. Vamos lá. Olha aqui. A fé é o firme fundamento, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, ou seja, eu preciso ter a certeza e esperar em alguma coisa, meu Marco, que ainda não existe, que eu não posso ver. A fé, ela me leva a crer em Cristo, que eu não estou vendo ele aqui agora, visualmente. Mas eu sei que a presença dele, que ele está aqui, e que ele é real na nossa vida, é real no nosso meio, entendeu? E que um dia ainda eu vou ver ele. A partir do momento que esse corpo tombar, eu vou ver ele. Então a fé, queridos, é você crer em uma saída para a situação que você está vivendo, mesmo você não enxergando uma saída. Né, meu irmão? Sim. É você se vendo ser livre desta enfermidade, mesmo você sabendo que o doutor falou que talvez para você isso é o fim. Não é isso que acontece? Às vezes você vai lá com uma tal enfermidade no hospital, o doutor fala, você tem 6 meses de vida. Já fica desenganado. Já fica desenganado. Ou seja, é você crer que por mais que o médico disse isso, vai haver ainda saída para você. Eu conheço pessoas que o médico falou que tinha 3 meses de vida, já faz mais de 20 anos que está vivendo.
Amém. E não morreu ainda por quê? Porque decidiu crer em Cristo. Decidiu crer na fé. Decidiu acreditar na esperança. A esperança, querido, o mundo diz aí que a esperança é a última coisa que morre. Mas eu quero dizer, certeza absoluta, a esperança nunca morre, a esperança nunca morreu, a esperança é viva, eficaz, é a esperança que vai mudar a sua vida, é a esperança que vai transformar esse ambiente aí a qual você está vivendo agora, seja na família, seja na sua vida física, seja na sua área financeira, seja na área do trabalho, ou seja, a esperança, ela é viva. E essa esperança, como é o nome dessa esperança, meu irmão? Jesus. Ele está vivo? Amém. Tem certeza? Ressuscitou. Vamos perguntar mais uma vez. Ressuscitou ao terceiro dia, tá à destra do Pai. Meu Deus. Estevão viu ele. Meu Deus. Bem, muitos anos depois. E quem foi Estevão? Estevão foi um homem simples como eu e você. Com certeza, só que a fé dele era elevada. A fé dele estava acima de tudo. A crença dele estava... não tinha... No primeiro lugar. Estava em primeiro lugar. Estava no topo. Patamar. Atingiu o último patamar. Sendo apedrejado ali, Atos dos Apóstolos. Você vai ler lá e no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele olhou para aqueles homens que estavam matando ele e ele... Pai, perdoa esses homens aí que eles não sabem o que faz. Rapaz... Misericordioso, glorificando a Deus. Ele morreu sendo misericordioso, assim como Cristo na cruz, e glorificando ao Pai. E aí o céu se abre e ele vê a glória de Deus. Amém. Isso é possível até hoje. Isso é possível, sim, com certeza. O espiritual, ele existe e ele sempre vai existir. E ele tá junto com a gente desde o princípio do mundo. Não tem essa. Não tem como você falar. Então, assim, através disso, através dessa fé, é que você vai vencer todos os desafios da sua vida. Eu não sei qual é o teu desafio. Eu sei os meus desafios. E através da fé eu procuro romper barreiras. Rompendo em fé. Não tem um hino que fala rompendo em fé. Irmão Marcos, você falou aí, eu não sei qual é o seu desafio, mas olha para você ver. Tem pessoas que estão à beira da morte, com câncer terminal, e a pessoa está ali com medo. Porque todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo tem medo de partir para a eternidade. Na verdade, não é que ela tem medo de partir, ela não quer deixar as coisas que estão aqui. Sim. Entendeu? E aí, quando eu morava em Itajaí, congregava numa igreja e tinha uma irmã que ela tinha medo de frango. Ela não podia ver um frango assim, que para ela era o fim do mundo. É um medo. E aí eu pergunto para você, para uma pessoa, talvez a dor de um simples cortezinho é uma dor terrível. E para pessoas, um simples cortezinho não é nada. A pessoa está num câncer, num final, e tem pessoas que é tranquila, meu Marco. Sim. Para ela é a mesma coisa que nada. E tem pessoas que, rapaz, se desespera, ou seja, o que leva a pessoa à morte não é nem o câncer, é o medo. Então, ou seja, diante de Deus, tanto um como o outro... Eu ia falar uma coisa aqui, pastor, perdão, só para não querendo interromper o senhor aqui, já lembrei, daí eu falo. Fica à vontade. Não, pode falar que eu já finalizei. Então é o seguinte, meus irmãos, muitas das enfermidades que acometem a gente... elas vêm através justamente disso que o pastor falou, do medo, desse temor, dessa incerteza. Muitas vezes vem também das amarguras que nós sofremos e não as colocamos para fora. Isso pode gerar um monte de enfermidades. E por que eu estou dizendo isso aí? Porque muitas pessoas que passam por isso, e eu não estou dizendo que crente não passa por isso, as pessoas que não têm um contato, uma relação mais profunda com a palavra de Deus, com o mundo cristão, elas têm uma dificuldade de lançar isso para fora.
elas têm uma dificuldade de abrir o coração. Abrir o coração. Né? Elas não vão, por exemplo, contar para outra pessoa o que está afligindo. Ela não vai, muitas vezes, confessar para alguém aquilo que cometeu. Isso aí, fisiologicamente falando, eu estou falando de ciência agora, aquilo vai causando uma mutação dentro da pessoa. Então, para vocês verem que a fé, que a exposição disso, porque a gente trabalha muito com isso, porque a gente trabalha muito em você confessar para Deus as coisas que estão dentro de você, e até mesmo para um membro da igreja, alguém que você sinta mais confortável. Porque se você fica ali engolindo, é a mesma coisa que você pegar água, começa a beber água, um copo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daqui a pouco tá saindo pelo esôfago, daqui a pouco tá saindo pela boca. E daqui a pouco aquilo lá vai te fazer mal, vai entrar no pulmão e você vai entrar em colapso. Então, se você passa a confiar mais, passa a confessar mais, passa a se ajoelhar mais, passa a depositar mais fé, essas enfermidades que possivelmente pudessem entrar em você e se alojar, elas vão saindo cada vez mais fora. Por quê? Porque isso aí tem a ver com tensão, tem a ver com estresse. E quando você está ali, uma intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, você passa a jogar isso para fora, a expurgar isso daí. E você vai se sentindo mais aliviado. E até mesmo o seu corpo físico, ele vai baixando aquela tensão. Por quê? Porque aquilo que estava te corroendo, te apertando, te dando aquele mal-estar, ele vai indo embora. Vai indo embora. Não é verdade, pastor? Isso mesmo. A falta de confissão, às vezes, aquela confissão que vem de dentro mesmo, ela causa dor, causa enfermidade, causa câncer. Uma boa parte dos cânceres, irmão Marco, é causada por a raiz de amargura, por falta de perdão. Entendeu? Falta de perdão. E o que acontece? Você falou de confessar. O que é um confessamento? Confessamento, na verdade, é você expor para alguém aquilo que está dentro de você e que está te machucando, está te ferindo. Mas para quem que eu vou expressar isso? A melhor pessoa para quem você pode expressar isso é para Jesus. É para o Senhor. E aí, o próprio livro que nós começamos fazendo a leitura aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, irmão Marco, no versículo 5, diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador. Irmão Marco, há um só Deus e um só mediador. Vamos lá, o que é mediador? Mediador é aquele um que está entre nós e Deus ali. É como se fosse o advogado. Nós estamos aqui no banco dos réus, ou como vítimas, ou como autores ali da ação. Nós temos o advogado e nós temos ali o juiz. Juiz, ele faz a presença de Deus. Quem é o mediador? O advogado é Cristo. Tá, e é o que diz aqui, ó. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Amém. Cristo Jesus. Então eu tenho que expor as minhas necessidades, as minhas falhas, as minhas raízes de amargura, irmão Marco, para Cristo. As minhas limitações. As minhas limitações para Cristo. Quando eu coloco elas diante de Cristo, se há um mediador que é Cristo, esse Cristo, ele vai levar as minhas amarguras, tudo que está dentro de mim que eu coloquei diante dele, ele vai levar para Deus. E Deus, que é perdoador, vai perdoar as minhas transgressões e vai me dar uma nova vida. Além de perdoar, ele vai aliviar também, porque muitas vezes não é nem um pecado, alguma coisa que você está levando. Né? Irmão Marco, então eu não queria tocar nesse assunto, mas eu vou falar aqui. O Espírito Santo de Deus está me incomodando aqui. Amém. Se há um só mediador, então, ou seja, só há uma maneira de eu vencer os meus desafios. É quando eu confio em Cristo, que é o mediador. Entendeu? Então, ou seja, se eu pedir alguma coisa para Paulo, ele pode fazer para mim? Não. Mas por que ele não pode? Porque ele é homem. Ele é homem? Ele é homem igual nós. Ele foi consagrado. Como servo e sacerdote da palavra de Deus. E hoje ele está em um lugar onde ele não pode intermediar. Não. Porque ele está lá no seio de Abraão. A Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo vão para o seio de Abraão, um lugar de descanso. Sim. Correto? Mas vão ser julgados ainda. Então, e aí o que acontece?
qualquer outra pessoa. O apóstolo Paulo, ele podia ainda rogar por mim quando ele estava vivo. Vamos colocar naquela época, os irmãos chegaram, Paulo, ore por mim, intercede em favor de mim. Paulo intercedia porque ele estava vivo. Sim. Todos quantos... Ele era um canal. Né? Todos. Isso é todos. Pedro, João, Maria, todos que estavam vivos podiam fazer a oração a Deus, interceder em nome de Jesus e Deus operar. Depois que nós morremos, nós vamos para um lugar chamado Seio de Abraão, ali não temos mais esse contato. E agora, só Jesus que faz essa intervenção aí, como está escrito aqui, há um só mediador. Amém. Que é Jesus Cristo. Então só tem uma maneira de você vencer, querido, também. Sim. É crer que Jesus vai intervir na sua causa. Com certeza. E aquilo que eu disse antes aqui, não é necessariamente um pecado que você precisa chegar. E claro que quando você comete um pecado, aquilo te atormenta tanto que você precisa, de fato, entregar nas mãos de Cristo para que ele te intermedie. Mas pode ser, assim como o pastor disse, uma petição. Meu Jesus, eu preciso de um serviço, eu preciso sustentar minha família. Você não é um pecado que você está entregando nas mãos deles, mas sim algo que você necessita tanto da parte dele, que só ele pode chegar a Deus para que Deus possa abrir a porta dos céus. Porque Jesus Cristo, que tudo que for pedido no nome dele será concedido. Entendeu? Através do Pai. Então nós temos que ter essa liberdade, aprender que existe essa liberdade. Né? A gente vê que em outras condições as pessoas elas tendem muito a confiar em algo que não vai poder fazer isso. Por quê? Porque se você é alguém que está na esfera cristã, você tem que entender que o que está escrito na Bíblia é o que é o certo, e não o que um homem interpretou e escreveu e falou assim, gente, tem que ser desse jeito, mas tem que ser desse jeito dele. E o jeito é o jeito de Deus, não é o jeito do homem. Entendeu? É como o pastor disse um pouco atrás aqui. A gente tem um caminho, mas a gente quer criar um outro caminho. Mas o caminho já está pronto. Deus já criou o caminho. O meu caminho, com certeza, ele vai ser muito mais árduo. Ou não também. Ele pode ser muito mais rápido. Mas quem garante que essa rapidez ela vai trazer uma plenitude, né? Eu posso ficar rico da noite pro dia. Eu vou dizer uma coisa aqui, é até chato, mas eu vou falar. Assaltando um banco, por exemplo. Lá, o assalto do Banco Central lá, não sei quantos milhões lá. Os caras ficam ricos da noite pro dia, né? Ficou rico da noite pro dia. Mas a vida dele virou um tormento? Sim ou não? Me responda. Coloca aí nos comentários. A vida deles viraram um tormento? Eles estão fugitivos até hoje. Ninguém pode gastar o dinheiro. Meu Marco, na verdade, eles estão presos já. Eu vi uma reportagem na Netflix, fala lá sobre o assalto. E aí passa lá os documentários, os federais, né, buscando pista. Demorou mais ou menos, acho que 2 anos, 3 anos e pouco mais ou menos para prender o chefão deles lá. E aí quando eles prenderam o que fez toda a programação, foram lá na casa dele, e aí pegaram lá um restante de dinheiro que tinha lá ainda, ele havia comprado coisa, e aí tem a filmagem do próprio cara falando para a mulher dele, quando ele chega na casa, a mulher está lá, daí ele falando para a mulher dele, falando, mulher, é a melhor coisa que aconteceu, porque eu não estava aguentando isso mais. Veja bem. Então, assim, é um propósito que você cria na sua vida, que você põe para você e que lá na frente você vai se arrepender. Agora, quando as coisas são direcionadas de cima para baixo, aí você pode ter certeza que é bênção. É bênção. E se é bênção, é pro resto da vida. É bênção. É eterna. A bênção é eterna. Bênção é eterna. Bênção não vai passar. Agora são exatamente 10 horas e 1 minuto, né? E nós já vamos nos encerrando por aqui, porque hoje foi um capítulo introdutório daquilo que nós teremos aos próximos encontros aqui. Nós vamos falar disso aí. Nós temos muitos heróis da fé aqui no capítulo 11 de Hebreus
retrata alguns deles, mas não necessariamente nós iremos falar deles, mas nós pegaremos alguns desses personagens para que nós possamos explanar através das vitórias dificílimas que eles conquistaram através dos desafios e da fé que eles tiveram. Qual que é o nosso objetivo? É causar na sua vida uma esperança de você sair desse buraco que você está. Amém. Nós queremos trazer para a sua vida uma porta a qual você possa enxergar a saída, a vitória para esta situação que você está vivendo. Seja lá qual for a área, seja lá qual for o desafio que você está enfrentando agora, nós queremos apresentar a você uma saída, uma esperança de como você vai vencer esses desafios. Isso. Então, é o meu Marcos. Amém. Através, então, desses relatos e desse material que nós estamos preparando aqui, né, para a gente poder ter esse bate-papo aqui, para a gente poder trazer essa palavra, porque aqui não é uma pregação nem uma ministração, mas nós estamos aqui para comentar sobre e trazer uma luz, não só para vocês, mas para nós também, porque a partir do momento que nós começamos aqui a falar, muitas das coisas que são ditas aqui servem para nós também. Então, isso assim, mesmo. Eu tenho certeza que será muito valoroso, que trará muitas bênçãos, que com certeza você enxergará a forma de se portar, de se colocar diante de Deus bem diferente do que nós estamos hoje. Amém? Amém. Eu só quero deixar aqui, pedir para o pastor fazer uma oração aqui, a oração